Olá, eu me chamo José Paulo Marques, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia no Instituto de Ciência e Educação da UFOPA. Fui bolsista do Programa de Iniciação Científica PIBIC durante o período de 2021 a 2022, e nesse período eu desenvolvi um trabalho que tem como tema a avaliação das obras/ações desenvolvidas pelo PAC Social no bairro Uruará, verificando sua eficácia como projeto de urbanização de assentamentos precários. Esse trabalho ele está vinculado ao projeto de urbanização de assentamentos precários na cidade de Santarém, Pará, desenvolvido pela minha professora e orientadora Maria Júlia Veiga. Quando se aprofunda no estudo do urbano, através de textos e publicações de autores que se disponibilizaram a estudar esse tema, se percebe que o processo de urbanização ele acaba gerando diversos problemas sociais que se manifestam em diferentes cidades brasileiras. Adentrando no contexto de Santarém, muitos bairros da cidade eles foram criados através de um processo de ocupação, que, sem nenhum tipo de planejamento, foi se instalando e acabou gerando muitos espaços conhecidos como aglomerados subnormais. Com isso, como a forma de suprir alguns problemas sociais, o governo federal brasileiro ele criou o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que, dentre algumas finalidades, tinha o objetivo de dar uma melhor infraestrutura e saneamento básico para espaços considerados aglomerados subnormais. Na cidade de Santarém, Pará, o bairro Uruará foi considerado um aglomerado subnormal pelo IBGE no ano de 2010 e acabou recebendo os recursos para serem feitas as obras. Então, baseado nisso, o meu trabalho ele tem como objetivo geral identificar e analisar as principais políticas e ações desenvolvidas pelo poder público em áreas identificadas como aglomerados subnormais na cidade de Santarém, Pará, pelo censo do IBGE no ano de 2010, especialmente no bairro Uruará, por meio do PAC Social. No meu trabalho, eu trago também 3 objetivos específicos. O primeiro é identificar as intervenções/ações urbanas propostas para o bairro Uruará por meio do PAC Social. O segundo é identificar as principais intervenções urbanas realizadas por meio do PAC Social no bairro Uruará. E o terceiro é identificar limites e possibilidades de ações e políticas urbanísticas concebidas e efetivadas por meio do PAC Social no bairro Uruará. Para a realização dessa pesquisa foram adotados alguns procedimentos metodológicos importantes. Primeiramente, foi feito um levantamento e uma análise bibliográfica, no qual se delimitaram alguns aspectos teóricos e conceituais relacionados ao tema desse trabalho. Então, foram lidos alguns autores e pesquisadores que estudaram sobre o urbano no Brasil, como Milton Santos, Ana Fanny Carlos, Marcelo Lopes de Souza, entre outros. Foram lidos também alguns documentos públicos que têm relação com o tema da pesquisa, como a Constituição Federal de 88, focando nos artigos que falam sobre o urbano. Foi lido também o Plano Diretor de Santarém, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, entre outros. Além desse levantamento teórico e conceitual no qual eu falei anteriormente, através da leitura de autores e documentos públicos que têm relação com o meu objeto de estudo, foi feito também um trabalho de campo empírico no local, no qual aconteceu durante 3 dias, em que eu fui para campo entrevistar sujeitos que vivem a realidade do bairro como forma de levantar dados mais concretos para a minha pesquisa e assim conseguir alcançar os meus objetivos no qual eu havia estipulado. E através desse trabalho de campo no bairro Uruará, no qual eu entrevistei e conversei com sujeitos, eu tive como resultado da pesquisa que o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ele trouxe sim muitas melhorias para os moradores do bairro Uruará. Conversando com uma professora, eu tive acesso a algumas fotografias de como era antes e como ficou depois o espaço. E é inegável o quanto melhorou o bairro. Contudo, muitas coisas precisam ser feitas. O programa ele prometeu dar moradias dignas aos sujeitos que viviam em situação de risco lá antes, que foram realocadas a outras casas e que recebem do governo uma espécie de aluguel social, que hoje dizem que já não é o suficiente para quitar as dívidas dos donos das casas no qual foram alugadas e que ainda esperam por essas casas próprias que o governo, o programa prometeu dar. Então, o PAC ele acabou não sendo um programa que funcionou 100%.
Assim, esse trabalho ele foi de extrema importância para entender que os problemas urbanos, no caso assentamentos precários no bairro Uruará, eles são resultado de um certo descaso por parte do Estado, que mesmo criando políticas públicas como o Pacto Social, ele não conseguiu contemplar a demanda dos moradores e dar uma certa qualidade de vida para a população. Por fim, eu gostaria de expressar os meus reais agradecimentos à FAPESPA, que custeou a minha bolsa durante o período desse trabalho e me deu a possibilidade de experimentar ser um pesquisador e fazer essa pesquisa com uma certa tranquilidade financeira. Muito obrigado, FAPESPA.